Poder sentar, irmãos. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 92? Salmo 92, os versículos 12 a 15. Salmo 92, de 12 a 15. Diz assim a palavra de Deus: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Muito bom podermos estar aqui celebrando ao nosso Deus, Deus vivo e verdadeiro, pelos seus cuidados em nossas vidas, e ter esse motivo de gratidão especial, que é o aniversário do nosso querido irmão Vicente. Nós agradecemos também porque Deus tem cuidado de nós até aqui. E eu queria que nós hoje aprendêssemos com esse texto a importância de estarmos florescendo, enraizados na casa de Deus. Porque é enraizados na casa de Deus que produzimos frutos. E nisso a gente lembra a história de um homem que tinha um sítio. Ele tinha um sítio, aliás, era um sítio de família, e ele tinha uma árvore muito grande, tinha um carvalho plantado na casa dele. Acho que a pilha está falhando aqui. E ele chamava os visitantes que iam na casa dele e disse assim: o meu avô plantou essa árvore há 70 anos. E essa árvore tem visto aí 3 gerações florescerem nesse sítio. É importante nós olharmos para essa árvore como aquela árvore, né? A vida do presbítero Vicente tem florescido aqui em Boa Esperança, porque ele teve suas raízes fincadas aqui. Árvore que passou por percalços, mas também por muitas alegrias, muitas coisas, muitas alegrias, muitas tristezas, muitas coisas engraçadas também. Quem lembra aí? Eu já contei essa história, mas vou contar de novo, né? Quando eu cheguei na igreja, o pastor não tinha carro, né? E no primeiro culto, eu me lembro que quem me dava carona na época era o diácono Erivan, o presbítero Vicente, mas no primeiro dia, acho que foi o presbítero Vicente. E aí as pessoas lá no condomínio, eu morava no condomínio da Marinha, lá na estrada do Campinho. E as pessoas, um dia viram o vizinho sair de terno, gravata, e foi para a igreja. No culto, né, acho que teve ceia também, e o Vicente tinha um terno cinza. Quem lembra? Um terno azul escuro, um terno bonito. O Vicente de terno fica muito elegante, né? Só que o que vocês não sabem é que o Vicente tinha um Del Rey. Mas não era qualquer Del Rey. Era um Del Rey estendido. Ele parecia uma limusine. Quem lembra dessa aí? Né? E aquele Del Rey já tinha trabalhado muito. Aquele Del Rey já tinha servido a obra do Senhor bastante. E ele tinha alguns defeitozinhos. Um dos defeitos era a porta do carona não abrir por fora, só por dentro. É o contrário, só abria por dentro e não abria por fora, exatamente. E naquele dia, acabou o culto, aí o Vicente foi dar uma carona. Quando foi descendo assim, aquele carrão, né, lá no condomínio, né, porque você sobe, aí quando você chega lá pro meu condomínio, onde a gente morava, a ladeirinha, tem uma ladeirinha que desce, aí o pessoal viu aquilo, o pessoal olhou assim, aquela limusine. Aí daqui a pouco, quem sai da limusine? O Vicente sai, porque a minha porta estava
impedida, né, de abrir. Aí ele sai com aquele terno, dá a volta no carro e abre para mim. Virou pastor da Universal esse camarada. Mas foi o primeiro dia, assim, foi uma visão, né? Uma visão, pastor chique, né? Chegou de limusine, as pessoas ficavam olhando assim, assustadas, né? Caramba, que igreja que esse camarada foi, né? E muitas outras histórias. Se a gente começar a lembrar aqui, tem muitas outras histórias. Mas só dá para contar a história de quem estava aqui. De quem viveu essa história conosco. Quem viu Lívia, Luciana, Carol da Jardim, tudo pequenininha, na classe. E depois viu esse povo adolescente, viu esse povo jovem, viu esse povo adulto, e agora aqui dirigindo o culto, tocando, com suas famílias formadas. Viu essas histórias dentro aqui da igreja, dentro do contexto da igreja. Quando nós olhamos essa imagem que o texto nos dá, nós começamos a lembrar a importância de sermos plantados na casa do Senhor. O versículo 12 e 13, né, ele vai nos ensinar que nós precisamos estar enraizados. Primeiro ensino aqui, nós precisamos estar enraizados para florescer. Nós vivemos num mundo em que os relacionamentos são superficiais e o relacionamento das pessoas e de muitos crentes com suas igrejas são mais superficiais ainda. Tem igreja enorme que não sabe o que é ser membro de uma igreja. Eles entraram na igreja, estão na igreja há algum tempo, não fazem parte de absolutamente nada, né? Não sabem que não tem um relacionamento com a liderança da igreja, estão lá, mas não se enraizam. Muitos saem daquela igreja, vão para outra, como se fosse um entretenimento. Esqueceram o conceito de igreja, de que nós devemos frutificar na igreja, mas para frutificar na igreja, nós precisamos estar enraizados nessa igreja. O salmista começa com essa imagem poderosa da palmeira e do cedro, o cedro do Líbano. Por que escolher essas árvores? Por que ele coloca o cedro e a palmeira? É simples. A palmeira era conhecida por sua incrível resiliência, capaz de suportar tempestades de areia, secas prolongadas e ainda assim continuar a dar frutos. Foi aquela ventania, a palmeira vai lá, enverga e volta, né? Sofre as intempéries, enverga, balança para um lado, balança para o outro, mas ela está sempre ali. O cedro do Líbano, ele era famoso por sua força, durabilidade e também tinha uma altura majestosa. Alguns cedros viveram mais de 1000 anos, mas há uma árvore muito bonita. O cedro do Líbano foi usado para construir o templo de Salomão. Era uma madeira bem trabalhada, ficava muito bonita. A árvore em si passa essa imagem de força. E quando nós percebemos as nossas histórias dentro da igreja, que muitas vezes a gente, por um problema ou outro, a gente se aborrece, sai e não volta mais. Muitas vezes a gente fica chateado, a gente passa pelas intempéries, mas nós quebramos muitas vezes. Não que nós não soframos, não que o Vicente não tenha derramado muitas lágrimas aí nesses anos todos na igreja, não que a igreja seja perfeita, nunca foi. Não é isso. A gente não fica na igreja porque ela é perfeita. A gente fica na igreja para a glória de Cristo. A ideia aqui é que nós possamos florescer, mas para florescer nós precisamos estar enraizados,
nós precisamos de fato criar raízes poderosas que nos sustentem, que nos façam crescer, ficar amadurecidos, fortes espiritualmente e sermos resilientes, enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos as lutas. Isso é assim. As lutas pelas quais nós passamos, muitas vezes, eu fui pastoreado pelos presbíteros. Quantas vezes cheguei para o conselho, né? Quantas vezes? Não, foi uma ou duas vezes, irmãos, olha, fico até o final do ano. Aí veio o presbítero, o Vicente, falou, que isso, pastor? E aí conversava e a gente... Deus vai nos transformando e vai nos pastoreando através dos irmãos. Eu quero dizer para você que aqui não tem gente perfeita, mas o que eu quero dizer é que se nós enraizarmos, se nós fincarmos nossas raízes na casa do Senhor, na presença do Senhor, com todas as dificuldades, com toda a tempestade, com todas as lutas, você vai florescer. Mas é preciso enraizar. Onde estão plantadas as suas raízes hoje? Nas areias movediças das filosofias desse mundo? Nos solos rasos de ambições passageiras? Ou na terra fértil da casa do Senhor? Quando escolhemos plantar nossas vidas em Cristo, desenvolvemos raízes que nos sustentam através das tempestades da vida, doenças, perdas, decepções, e ainda assim continuamos de pé, como a palmeira resiliente no deserto. Irmãos, é preciso estar enraizado para florescer. Agora, quando você está enraizado e floresce, você fica frutífero, mesmo com o passar do tempo. O texto diz, versículo 14, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e verdor. Que promessa maravilhosa essa, que promessa extraordinária. Frutificar, mesmo com os cabelos já ficando branco, barba branca. Frutificar, mesmo com o passar do tempo. Quem lembra, né, de Caleb? Caleb, ele cruza o deserto com Moisés, ele recebe a promessa de que receberia uma terra, e ele tinha 40 anos antes de cruzar o deserto, cruzou por 40 anos, quando chegou na sua terra tinha mais de 80. E ele disse, me dê minha terra, porque hoje eu luto como há 40 anos atrás, como ainda jovem. Vou enfrentar gigantes, porque a terra que foi dada a ele tinha gigantes. A ideia de florescer e de frutificar, mesmo quando o tempo passa, dar frutos. O mundo nos diz que a idade avançada significa declínio, afastamento, inatividade, mas a palavra de Deus nos mostra um novo caminho, uma vida que continua produzindo frutos espirituais, independentemente da idade cronológica. Porque desconhece o poder de Deus. Mas o poder de Deus faz coisas maravilhosas. Como uma pessoa que, muitas vezes muito idosa, mas ela está sempre orando, buscando ao Senhor, orando pela igreja. Os maiores tesouros que a igreja tem são aquelas pessoas que de fato amam a igreja e oram pela igreja. Se preocupam com a igreja. E eu me lembro, os presbíteros que passaram desde que eu cheguei,
cada um com seu dom específico. Mas tem um específico que é o dom pastoral, que é o Vicente. É uma pessoa que se preocupa com a igreja. Outra pessoa que se preocupava muito com a igreja era o presbítero Bezerra, quem lembra? Ele se preocupava muito com a igreja. E as pessoas pensam, né? O pastor fica chateado porque ele fica brigando com o pastor, né? Fica inventando as coisas, né? Fica chateado. O pastor não ficava chateado, não. Às vezes na hora, às vezes na hora, né? Mas depois, irmãos, ele se preocupava com a igreja, ele orava pela igreja. O que ele fazia, tudo que ele fazia, certo, ou decisões muitas vezes questionáveis, era porque ele amava a igreja. Essas pessoas são tesouros dentro da igreja. Pessoas que se preocupam com a igreja, que oram pela igreja, cuidam da igreja, lutam pela igreja. São pessoas que estão frutificando. E é por isso que, independente da sua idade na igreja, você pode ser jovem, adolescente, adulto e muito idoso, você pode frutificar na casa do Senhor, porque o Espírito Santo opera, fazendo com que todos nós possamos de fato frutificar. Você tem frutificado? A frutificação espiritual não tem data de validade, não há aposentadoria no reino de Deus. Se você é jovem, planeje uma vida longa de serviço. Se você é jovem, planeje enraizar-se dentro da igreja, fincar suas raízes para florescer e frutificar. Se está na meia-idade, não pense que seus melhores dias já passaram. Pelo contrário, se está na chamada terceira idade, saiba que Deus tem propósitos significativos para você cumprir. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Deus faz o seu povo frutificar para a glória dele. E se você se enraizar na igreja, florescer na igreja e frutificar na igreja, a nossa terceira lição, você será um memorial de proclamação. O versículo 15 nos diz: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Quando ele vai dizer, para, então qual é o propósito de enraizar? Qual é o propósito de frutificar? Para proclamar que o Senhor é reto. A ideia de que nós proclamamos, não apenas com as nossas vozes, proclamar com as vozes é absolutamente fundamental e importante, mas nós proclamamos com a nossa vida, de uma vida que está plantada na casa de Deus. Aqui está o propósito final de uma vida longa e fiel, ser um testemunho vivo da bondade e fidelidade de Deus. Observe que o versículo diz, para proclamarem, é um propósito, é um objetivo. Há uma mensagem inconfundível que emana de uma vida vivida em fidelidade ao Senhor. O testemunho das pessoas que estão na igreja há muito tempo, glorificando ao Senhor há muito tempo, exaltando o Senhor com as suas vidas, lutando contra seus próprios pecados, seus próprios defeitos, e sendo bênção na vida das pessoas que estão passando pelos problemas pelas quais ela já passou. E aí a gente começa a ver aqui a história da igreja, as pessoas ficam, fulano está doente, alguém precisa cuidar dele. Primeiro nome que vem, Dona Vilma. Não é? Ah, mas pega um jovem, fortão. Não, ele não sabe. Ela sabe. Uma vez estava eu, Dona Vilma medindo pressão lá na praça. Ela olhou para mim, já mediu a pressão, pastor? Não. E já fui me afastando. Aí o pessoal, pastor, mede a pressão do pastor estava lá em cima. A ideia de que nós podemos
de fato, proclamar com as nossas vidas que o Senhor é grande. Isso é testemunho. Testemunho. Quando você está enraizado na igreja, quando você gasta tempo, investe tempo na igreja, as pessoas conhecem você, conhecem sua família, conhecem seus filhos, conhecem suas virtudes, conhecem os seus defeitos. Isso é a coisa da família, principalmente numa igreja pequena. Isso é viver igreja. Então, irmãos, e isso é ruim? Não, pelo contrário, porque aqui, quando vivemos assim, aqui nós não vivemos um teatro. As pessoas sabem quem um pastor é. As pessoas sabem, se você for confiar na memória do pastor, você está perdido. Sabe os defeitos do pastor, as dificuldades do pastor. Então, irmãos, essa é a ideia. Obrigado. A ideia de que eu e você devemos ser um memorial de proclamação. Um memorial de proclamação. Quando olhamos para uma vida, como do nosso irmão que completou 70 anos, nós vemos isso. Vemos também, ele não é perfeito como nenhum de nós somos perfeitos. Mas temos nele um memorial de proclamação. De que Deus é bom, de que Ele cuida de nós. Uma proclamação ambulante. E o que Ele proclama e que outros que estão fincados na igreja proclamam, que Deus é justo, que Deus é bom, que nele não há injustiça, diz o salmista. Cada desafio superado, cada vale atravessado, cada montanha escalada ao longo desses 70 anos, torna-se parte de um poderoso testemunho. Uma vida vivida em comunhão com Deus se torna um argumento irrefutável da bondade de Deus. É como se Deus dissesse ao mundo: olhem para Ele. Sua vida está proclamando. Olhem para o meu servo. Veja como eu o sustentei através das décadas. Observe como eu o fortaleci a cada provação. E quando você vê pessoas como ele, pessoas como cada um de vocês, que estão fincadas na casa do Senhor, enraizadas na casa do Senhor, e que apesar das lutas e das dificuldades, vocês têm permanecido. As pessoas estão olhando para você, e Deus está dizendo para aquelas pessoas: olha, eu tenho sustentado essas pessoas. E eu posso sustentar você também. Finque suas raízes na casa do Senhor, para que você floresça na casa do Senhor, para que você frutifique na casa do Senhor. Sua vida proclama algo? Já fez esse autoexame? Que mensagem o seu comportamento está dando ao mundo? Que mensagem o seu comportamento está dando para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho? O que eles estão aprendendo sobre Deus ao observarem a sua vida? Concluindo, irmãos, uma vida enraizada em Deus produz frutos que perduram através das gerações. As palmeiras e os cedros do Líbano não crescem da noite para o dia. Muitas vezes levam décadas, às vezes séculos, dependendo da árvore, de chegar a sua... As famosas sequoias lá do Canadá, você olha, árvores com 80 metros, algumas já petrificadas, de tão antigas que elas são. Mas o tempo nos torna fortes. Nós estamos vivendo um mundo do instantâneo. E é uma falsa pregação. Já viu, você abre o Instagram,
olha, eu tenho um curso aqui de uma semana para desbloquear, a expressão é essa, desbloquear a sua capacidade de aprender inglês. Você vai desbloquear a sua capacidade de finanças. E é como se você fosse ter aquela aula e de repente algo que está lá dentro, vai explodir em sabedoria na sua mente, como se não tivesse que estudar, como se não tivesse que passar tempo. A gente vê pessoas, né, fizeram faculdade de 5 anos, né, aí de repente a fonoaudióloga aqui, né, estudou, aí eu dou um cursinho de uma semana assim, desbloqueia a sua fonoaudiologia em uma semana, você vai ter o seu diploma, o seu certificado. Aí ele acredita naquilo e vai preso porque medicou sem ter direito. Percebe? Não existe isso. Não existe frutos sem tempo para que você possa enraizar. Não existe vitória sem investir o seu tempo, sem investir a sua vida, sem dedicar o seu coração àquilo. Você, jovem, olhe para os mais velhos. Olhem para aquelas pessoas, por exemplo, que você tem como exemplo de virtude, como exemplo de profissionais. Eles não conseguiram isso da noite para o dia. Assim como você não vai ser um cristão amadurecido sem enraizar na sua igreja. Enfrentar sim os problemas, as provações, ver que todas as pessoas da igreja têm um combo completo, todas elas são muito boas, mas todas elas têm defeitos, têm suas lutas, as suas dificuldades, e a gente aprende a conviver nesse contexto. Hoje eu quero desafiar cada um de vocês com essas 3 perguntas simples. Onde estão plantadas as suas raízes? Está na casa do Senhor ou em terrenos instáveis? Você está produzindo frutos, independentemente da sua idade ou circunstância? O que a sua vida está proclamando sobre Deus para aqueles ao seu redor? Que Deus nos abençoe. Que Deus fortaleça os nossos corações com o ensino da sua palavra. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa e termos ouvido